Obrigada a você que chegou até aqui. Mas antes de começar o vídeo, aproveita e se inscreva no nosso canal. Está escrito assim na palavra do Senhor a partir do 31, Mateus, capítulo 25. Quando o Filho do Homem vier, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venha, bendito do meu Pai, venha herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos, ou nu e os vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhe digo que sempre o que fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizera. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afaste-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. Versículo 44, estão comigo? E eles lhe perguntarão: quando é que foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhe digo que sempre que o deixaram de fazer a um deste mais pequenino, foi a mim que o deixaram de fazer. Estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Sente glorificando ao Senhor. Deus, aqui nos encontramos para te agradecer por tudo que foi ministrado até agora, por cada oração que foi feita. Senhor, nos colocamos disponível para que o Teu Espírito ministre ao nosso coração, de maneira clara, precisa, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Você diz amém. Amado, Deus nos proporciona mais uma vez o Evangelho, que é a espada, que é a palavra de Deus, para nós vivermos esse mundo que é um mundo de combate, que é um mundo aonde nós vamos estar constantemente em perigo, não porque nós temos inimigo humano, ainda que venha a ter, mas o Senhor nos diz através do apóstolo Paulo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra potestades, é contra as hostes malignas das trevas, que tem seus instrumentos,
que tem seus servos que se dispõem a entregar a sua vida para tentar impedir o propósito de Deus. Mas todavia nós sabemos que temos um Deus em nosso favor, e nele nós marchamos, nele nós vivemos, nele nós nos movemos, como diz o apóstolo Paulo. Por isso, nessa noite, eu quero que você redobre sua atenção e abra o seu coração. Por quê? Porque todas as vezes que Deus nos traz até aqui, é para nos dar um alimento, não só para esse momento agora, mas para o decorrer da nossa vida terrena, como diz a diaconisa Rayane. O que eu faço agora, Jesus falou, vocês não entendem, mas vocês vão aplicar isso na vida de vocês lá na frente. O que eu estou ensinando vocês agora, a respeito de humildade. Por quê? Porque se vocês não aprenderem sobre humildade, sobre lavar os pés um dos outros, vocês vão deixar a soberba entrar no coração de vocês. E Satanás poderá fazer com que vocês, com dardos inflamados dele da mentira, pensem que é alguma coisa, sabendo que vocês, sem mim, nada podem fazer. Por isso nós precisamos abrir o nosso coração para que essa semente da palavra que Deus está ministrando, a partir da oração, do louvor, possa cair em uma terra fértil, onde Satanás não tenha acesso e roube o que está sendo semeado, onde a tentação, onde a aflição, onde a sedução não roube as palavras de Deus, e nós nos tornamos infrutíferos, onde a luta, a prova e os problemas chegam, e nós corremos para onde nós deveríamos estar distante. Foi falado aqui pela nossa irmã Maiane, que poderia estar agora em outro lugar, poderia agora estar desesperada, poderia estar com tanta coisa, com os dardos inflamados do maligno, mas ela escolheu acreditar e usar a defesa, que é o escudo. E este escudo nos defende para que a gente duvide do poder do nosso Deus. E é lindo quando nós perseveramos, é lindo quando nós nos mantemos fiéis, é lindo quando nós acreditamos que não é em vão cada levantar de mão, que não é em vão cada vinda neste ambiente com o único propósito de engrandecer, exaltar o Deus da nossa salvação. Porque o nosso Deus trabalha em favor daqueles que o temem e o amam. E não só de lábios, como muitos têm tentado enganar a si mesmo, porque Deus, ele não pode ser enganado. Se nós não matarmos as nossas paixões, se nós não aniquilarmos aquilo que quer nos roubar de Deus, nós verdadeiramente seremos envergonhados quando o dia mau chegar. E nós, como igreja, entendemos que lá fora existe um mundo ao qual Satanás levantou os seus ídolos para que as pessoas se percam, erre, enganado pela proposta do diabo, esperando vida, mas o que tem chegado na casa é morte, esperando paz, mas o que está chegando na casa dessas pessoas é guerra, esperando prosperidade, mas o que está tendo é escassez. Por quê? Porque não quer reconhecer verdadeiramente que só existe um único Senhor, um único Deus. Mas muitos entenderão, e quando entender, será tarde. Nós acabamos de abrir a Bíblia em Mateus capítulo 25, e se nós ouvirmos a história, nós vamos realmente ver que Deus deixou claro que Ele ia nos dar um homem, um ser que viesse à terra, para trazer sobre a terra
aquilo que a terra buscava por outros caminhos, que é a paz, que é alegria no espírito, que é a certeza que está fazendo aquilo que agrada a Deus. Jesus Cristo veio trazer sobre a terra a oportunidade de andar em um caminho. É importante nós entendermos isso. Um caminho. A Bíblia nos diz que o Senhor falou para os israelitas: eis que ponho diante de vocês a vida e a morte. É um caminho, em outras palavras. Vida, quando vocês obedecem os meus mandamentos. Morte, quando vocês negligenciam aquilo que eu estou pedindo para vocês, que é a minha vontade, boa, perfeita e agradável, que vai blindar vocês de todo mal. Eis que eu ponho diante de vocês a vida e a morte. Amado, eu quero que você entenda que o diabo, ele não tem poder de tocar em nenhum ser humano, quando este compreende que se ele entrar no caminho da vida, se ele entrar no caminho do Senhor Jesus Cristo, se ele se posiciona e fala: eu quero viver neste caminho, como era conhecido logo no início da igreja, o caminho, era o caminho, esses são os do caminho, o caminho da vida, o caminho da justiça, o caminho da verdade, o caminho do amor. E a Bíblia nos diz claramente que todos conheciam aqueles que confessavam Jesus Cristo como aqueles do caminho. Porque eu quero que você entenda, porque o diabo, ele quer levar as pessoas para um caminho, e este caminho é o caminho da desobediência, esse é o caminho da rebeldia, esse é o caminho da afronta, aonde, ao entrar neste caminho, o diabo passa a ser agora o condutor, o guia, o controlador, o ditador da vida dessas pessoas. Então, o diabo sabe que ele só tem poder na tua vida quando você negligencia a palavra de Deus. Automaticamente ele te espera no caminho. É de Gênesis, Apocalipse, você pode saber disso. Tudo que ele faz é lançar os seus dardos, sua seta maligna, para que a pessoa abra o coração para esse dardo e pratique aquilo que ele está falando. E nós vamos ver que ao entrar por este caminho, é um caminho terrível, é um caminho de morte, morte. Tudo aquilo que ele poderia ter de esperança morre, tudo que ele poderia ter de expectativa morre, porque ele sabe que esse caminho não é um caminho que vai trazer aquilo que ele quer, ainda que ele se esforce, porque o diabo vai estar constantemente impedindo. Pensando dessa forma, nós vamos entender que Deus, ele lançou uma palavra sobre a terra, aonde Jesus Cristo veio transmitir essa palavra, o Filho de Deus, e ele disse claramente que nós deveríamos obedecer os mandamentos de Deus. Quais são eles? Ele disse que deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso ser, que nós deveríamos nos apegar a Deus, que nós deveríamos conectar a nossa vida com Deus. E ele vai dizer: semelhante a esse, você deve amar o próximo. O mundo está sendo monitorado. O mundo está sendo monitorado
por esses 2 mandamentos. Esses 2 mandamentos que foi dado pelo representante legítimo de Deus. Igreja, eu quero que nós, nesse momento, compreenda algo. Que o diabo está levando as pessoas para um caminho de idolatria. E nós precisamos nos posicionar de que forma? Nós sabemos que os judeus, eles não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da vida deles. Nós sabemos que os árabes também não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e salvador. Nós sabemos que os chineses, nós sabemos que os japoneses, nós sabemos que os iranianos, nós sabemos que aqueles que vivem nos continentes não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, mas têm os seus deuses. Mas eu quero dizer para você que aqui está, que eles, para com o seu Deus, para com o seu guia, para com o seu profeta, eles têm uma fidelidade, eles têm uma submissão, eles têm uma reverência, eles têm uma gratidão, eles têm uma vida pautada na palavra daqueles que diz para ele que foi profeta, para aqueles que a tradição, a familiares ensinaram para eles que são deuses. Eles têm uma vida pautada segundo os princípios desses que transmitiram para estes, que era o Deus dele. Eu quero que você entenda isso. Por que isso é importante? Porque nós entendemos que recebemos uma responsabilidade da parte de Deus. Nós recebemos uma missão. Nós recebemos uma direção. Nós recebemos um propósito de vida na terra. E o Senhor nos disse para nós amarmos uns aos outros. Nós deveríamos sobressair sobre todas as religiões que operam no mundo, sobre toda a crença que opera no mundo, sobre tudo aquilo que o mundo tem sido levado por alguém, por um ídolo que está confiando. Nós deveríamos sobressair. Por quê? Porque nós temos na nossa mão a revelação da vontade de Deus. Nós temos na nossa mão o fim desde o começo, como diz o nosso Deus. Por isso eu estou falando isso para nós olharmos, jogar luz naquilo que nós acabamos de ler, para que a gente possa tomar este alimento, comer este alimento espiritual e voltar para nossa casa maduros, revestido, protegido e seguro que as minhas ações, minhas atitudes está pautada na palavra de Deus e não naquilo que a mídia ou na vida que muitos estão vivendo, que não glorifica a Deus. E eu estou pulsionado, desejando isso. É aqui, neste ambiente que o Espírito Santo está falando ao nosso coração, que nós vamos voltar para nossa casa com a nossa vitória mais e mais viva. Amém ou não amém? Estamos lendo o livro o Evangelho segundo escreveu Mateus, que falou a respeito de Jesus. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus Cristo está falando para os seus discípulos: vocês estão me vendo agora como simples carpinteiro, como alguém que não tem nem aonde inclinar a cabeça, porque essa foi a vontade de Deus, que eu viesse como servo sofredor, como um cordeiro,
como alguém inofensivo, mas eu quero dizer para vocês que eu tenho uma majestade, que todos os anjos que vocês possam imaginar, está sob mim a minha palavra, a minha vontade, o meu querer. Portanto, quando eu voltar, a minha majestade vai ser revelado. Quando eu sentar no trono da minha glória, vocês vão ver que não foi em vão vocês deixaram o barco, a rede. Não foi em vão vocês deixaram o projeto de vocês para abrir o coração para mim, confiando que eu sou o Deus da vida de vocês. Que tudo que os homens têm criado são ídolo da imaginação deles, porque eu sou o único Senhor, eu sou o único Deus que posso mudar a vida de vocês e que posso levar vocês para viver eternamente comigo, porque eu sou a ressurreição e a vida, e eu vou vir na minha glória para trazer sobre a terra aquilo que cada um fez. É isso que ele está dizendo. Todas as nações, versículo 32, serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas do cabrito. Essas nações que hoje estão me afrontando, essas nações que confiam no seu poder bélico, que confiam no seu armamento, nas suas armas nucleares, eu vou unir todas essas nações diante de mim. Eles não conseguirão fugir, eles não conseguirão se esconder da minha presença, porque eu vou trazer todos eles diante de mim, da minha presença. E eu não vou precisar que ninguém me fale quem é da direita, quem é da esquerda, quem é joio, quem é trigo, quem é bode, quem é ovelha, porque eu mesmo separarei. Eu mesmo, o Senhor, separarei, está dizendo ele. Eu vou separar um do outro. Portanto, você que é justo, continua. Eu não vou me atrapalhar no meio dos bodes quando eu vier buscar você. Continua no lugar que você está, fazendo o que é certo. Continua na posição que você está, fazendo aquilo que me agrada. Eu sei quem é os bodes. Você não precisa copiar a postura dos bodes, porque naquele grande dia não adianta colocar maquiagem, não adianta colocar cara de sofrência, não adianta fazer uma cara de mendigo, porque eu sei cada um, conforme viveram, conforme andaram. Eu sei, porque eu sou o Senhor de toda a terra, eu sou o Senhor do universo, eu conheço todos. A Bíblia vai dizer: e porá as ovelhas à sua direita e os cabritas à esquerda. Glória a Deus. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venha, bendito do meu Pai, venha herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Quantos estão aqui? Quantos estão aqui? A palavra do Senhor está dizendo que Ele está dizendo assim: agora eu estou aqui com vocês, e tudo que eu estou falando, os fariseus estão se levantando. Tudo que eu estou dizendo, os saduceus estão dizendo que está errado. Aquele milagre que eu estou manifestando, eles estão me indagando. O perdão que eu estou dando, ele está perguntando quem eu sou. Mas naquele grande dia, quando eu vier com todo o poder e glória, eles vão saber que eu sou rei. Eu sou o rei. E eu vou dizer. Não será Moisés que vai dizer, não será Buda que vai dizer, não será Maomé que vai dizer, será eu, o rei de toda a terra, que vai dizer: vinde bendito do meu Pai. É para você que está preparado. Ele está dizendo para o seu discípulo: eu farei isso. Porque muitos se levantarão dizendo que é alguma coisa, meus filhos,
Mas naquele grande dia, eu que vou dizer quem vai entrar no reino do meu Pai. Eu que vou dizer quem vai desfrutar da eternidade. O rei dirá isso. Por isso nós estamos no lugar certo. Por isso nós estamos no ambiente certo. Por isso que nós estamos nesse lugar acreditando que o que nós estamos fazendo é certo. Foi porque o rei nos pediu para estarmos reunidos no nome dele. O rei nos disse claramente quem são os meus irmãos. Ele disse que eram os irmãos dele. São todos aqueles que ouvem as palavras do meu Pai e as pratica. E as palavras do meu Pai, claramente, é que eles me aceitem, porque eu sou enviado do meu Pai. Aquele que me aceita, aceita o Pai. Portanto, quem são os meus irmãos? São aqueles que submetem a palavra do meu Pai, que disse que eu sou o Senhor de toda a terra, que eu sou o Rei dos reis, que eu sou o dono deste mundo, foi-me dado todo o poder. Por isso, ele é o rei que dirá para estes: vinde, e eu, Senhor, lembra que no teu nome eu curei, lembra que no teu nome eu profetizei, lembra que no teu nome eu fiz sinais. Apartai-vos de mim, maldito, porque vocês são hipócritas. Mas o rei dirá para aqueles que estão à sua direita: vinde. E nós entendemos que aqueles que vão olhar o chamado dele: vinde, meus filhos, venha. E ele vai dizer o porquê. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Porque eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Eu quero que você entenda esse versículo 35, para que os dardos inflamados do maligno não possa chegar na tua casa, não possa chegar na tua vida, não possa chegar no teu ministério e achar espaço. Nós estamos acabando de ler que o rei de toda a terra, o dono do ouro e da prata, o Senhor do céu e da terra e do Hades, aquele que conhece o presente, o futuro, o passado, ele está dizendo para nós: olha, porque eu tive fome, eu tive sede, eu tive nu, eu tive doente, eu estava preso. E a Bíblia está nos dizendo que aqueles que ouviram isso vai dizer: então os justos lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe damos de beber? E quando que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo e preso e fomos visitá-lo? O rei, aqui agora está sendo claro, o rei, naquele grande dia, ele quer ser reconhecido. O rei dirá, respondendo, lhe dirá: em verdade vos digo, sempre que fizeste um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizestes. Eu abro um parênteses para você entender essa parte que o Espírito Santo quer ministrar no meu coração. Amado, não é porque você se encontra enfermo que você deixou de ser irmão de Jesus. Amado, não é porque você está passando por uma necessidade que você deixou de ser o irmão de Jesus. Não é porque você está sendo caluniado, perseguido, ou até mesmo preso, que Jesus esqueceu de você,
te desprezou. Não é porque os problemas estão acontecendo que você pode deixar que esse dardo inflamado do maligno chegue no teu coração, dizendo: cadê o teu Deus? Cadê o teu rei? Cadê o teu Senhor? Porque ele foi claro: se você passar pelo vale, ele vai estar com você. Quando você passar por situações adversas, ele está lá com você. E nós devemos entender que para um propósito ele deixou isso. E ele está dizendo que no momento que alguém estava lá levando algo, era ele que estava lá, impulsionando aquela pessoa, vendo fazer aquilo que a palavra dele pedia. E aquele que estava fazendo algo, estava fazendo porque acreditou na palavra de Jesus, que veio dizer que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E aquele que estava executando a vontade de Jesus, Jesus estava lá contemplando aquele momento. Portanto, nós entendemos que se chegar na nossa vida um momento como esse, nós devemos abrir o nosso coração, não deixar que o orgulho venha impedir de alguém exercitar o evangelho. Jesus está dizendo para aquele justo: eu contemplei no momento que vocês foram de encontro aos meus irmãos que gritavam por socorro, que gritavam por uma comida, que gritavam por uma veste, que gritavam por uma visita, que gritavam por uma cura, e vocês foram lá com o coração alegre, obedecendo o meu mandamento. A palavra do Senhor está nos dizendo que os justos ficaram surpresos. Quando foi que nós fizemos isso? Quando vocês colocaram em prática a minha palavra e honraram os meus irmãos. A Bíblia nos diz que o rei lhe dirá: em verdade vos digo, sempre que fizerem um destes meus irmãos pequeninos, a mim me fizestes. A palavra do Senhor nos diz que aquele que dá aos pobres, empresta a Deus. Aquele que sabe fazer o que é certo, não faz, comete pecado. E o pecado gera morte. E morte essa que gera condenação eterna. Agora o Senhor Jesus Cristo vai olhar para aqueles que lá estavam, com as suas riquezas, com as suas melhores roupas, com aquilo que tinha a mais do que precisava, aqueles que conquistou casa, carro, bens, aqueles que prosperaram e achavam que Deus está comigo, eu tenho tudo, aqueles que não cumpriram o ID de amar o próximo, de compartilhar daquilo que Deus estava dando. Deus, olhando para estes, vai dizer a palavra: então o rei também dirá aos que tiver à sua esquerda: afaste-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando eu nu. Vocês não me vestiram, achando-me preso, enfermo, vocês não foram me ver. E eles lhes dirão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro e nu, enfermo e preso, e não socorremos? Então o rei responderá: em verdade vos digo que sempre que deixara de fazer a um deste mais pequenino, foi a mim que deixaram de fazer. Estes irão para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Quantos entenderam? Jesus Cristo está mostrando o que vai acontecer quando Ele vier na sua glória. Tudo que Ele quer dos seus discípulos é: o mundo vão crer que vocês são os meus discípulos,
Quando vocês exercitar o amor para com o próximo. Quando vocês entenderem que deve se compadecer, que tem que abraçar, que tem que visitar, que tem que compartilhar. Sabemos que a igreja de Cristo é uma igreja que também passa por adversidades, passa por escassez por um momento, passa por diversidade, por perseguições, por afronta, e nós devemos estarmos unidos, e não vivermos uma vida de indiferença, não se preocupar com as aflições do nosso irmão, com a dor do nosso irmão, com a tristeza do nosso irmão, com a escassez do nosso irmão. Por isso, naquele grande dia, aqueles que não cumpriram a palavra de Jesus, certamente ouvirá dele: apartai-vos de mim, maldito. Então o que nós devemos viver nesses últimos dias é: Deus, eis-me aqui. Que toda conquista, que toda prosperidade, que tudo que eu venha alcançar, eu não venha me tornar cego para aqueles que estão desejando uma visita, desejando um amparo, desejando algo que o Senhor tem feito na minha vida para compartilhar. Por quê? Porque os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando os bons e contemplando também os maus, para dar cada um segundo as suas obras. Por isso, nessa noite, eu quero que você saia daqui no culto da vitória, continua parecendo mais com Jesus. Não deixe que Satanás coloque no teu coração outra característica. Não cesse de fazer o bem, ainda que encontre na sua caminhada pessoas ingratas, pessoas ruins, pessoas indiferentes, mas você continua sendo ovelha, você continua sendo trigo, você continua sendo cristão de excelência que agrada a Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.